Bom dia, irmãos e irmãs, né? É com muito carinho que hoje eu quero deixar umas palavras para as crianças, né? E para todos os irmãos, né, em geral, tá? Então, na semana de hoje, nessa semana, nós aprendemos sobre Alma 22 a 29, né? Que trata da conversão dos lamanitas, tá? Então, na semana passada nós aprendemos sobre o trabalho missionário, né? E esse trabalho dos missionários continua, né? Falando agora a história de Amon e seus irmãos. Então, Amon, quando ele se dirigiu às terras dos Lamanitas, né? Eu lembro, muitos nefitas, né? Falaram que era perda de tempo pregar para um povo tão feroz e tão difícil. Vocês lembram como que eram os lamanitas, né? Eles eram um povo que se deleitava em assassínio, eles consideravam os nefitas seus maiores inimigos, e eles eram preguiçosos, eles gostavam de pilhagens e roubos, né? Eles gostavam de se deleitar-se realmente de uma vida fácil. Tá? Então, mesmo assim, Amon e seus irmãos, eles se dirigiram às terras dos Lamanitas e foram pregar para esse povo duro e feroz. Tá? Então, chegando lá nas fronteiras das terras dos Lamanitas, né, Amon ele se dirigiu para um lugar e os irmãos de Amon foram para outro lugar, que era Arão, Ómner e Ímner, e mais alguns, né, que são mencionados poucas vezes aqui, mas a gente sabe que eles pregaram entre os lamanitas, tá? Então, Amon, ele foi e pregou ao rei Lamone e obteve sucesso em suas pregações, porque ele chegando lá, ele se ofereceu para ser um servo, tá? E ele enfrentou uma turba de lamanitas que queriam dispersar os rebanhos do rei, né? Mas Amon, ele foi corajoso e sozinho ele enfrentou essa turba, tá? E assim ele conquistou o respeito e a confiança do rei Lamone, tá? E Lamone, ele, com essa confiança, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para o rei Lamone e sua família. E, consequentemente, muitos lamanitas, né? Porque o rei tem grande influência, né? Entre as pessoas. Então, e lembra da serva Abis também, né? Ela convidou muitas pessoas para verem aqueles milagres que Amon estava fazendo, tá? Então, eles obtiveram muito sucesso entre Amon, né? Entre as pessoas ali. E ele estava preocupado com seus irmãos, que em alguma coisa ele sabia que não estava bem, ele estava certo, né? Porque os seus irmãos, eles caíram nas garras de um povo mais pesado e mais feroz, tá? E eles estavam aprisionados, estavam sofrendo fome, né? Frio e cansaço, porque eles, quando eram presos, jogados lá naquelas celas, né, arrancavam as roupas no sentido de humilhar as pessoas, né, e eles estavam passando fome e sede, né, até que o Amon, né, ele sentiu, o Espírito falou para ele que os irmãos dele estavam passando por tudo isso, e até que ele pediu a intercessão do rei Lamone, né, para que fosse libertar seus irmãos, né. E ele foi, né, se dirigiu a essas terras, acabou encontrando o pai no caminho, né, teve uma confusão ali. Mesmo assim, Amon, ele conseguiu convencer o pai do rei Lamone de que ele era um servo bom e fiel. E obteve também sucesso, né, e o pai do rei Lamone pediu também para ouvir as palavras que Amon queria falar, né? Então, a escritura aqui, que depois ele ouviu a palavra, ele se converteu também, né? E ele enviou um decreto para que a palavra de Deus, né, não encontrasse obstrução. Onde os missionários fossem, para ele ouvir as palavras, né? Tem uma escritura lá em Alma 23, né, versículo 1. E eis que aconteceu que o rei dos Lamanitas enviou uma proclamação a todo o seu povo para que não tocassem em Amon, nem em Arão, nem em Ómner e nem em Ímene, ou em qualquer de seus irmãos.
que iriam pregar a palavra de Deus, não importasse onde estivesse, não importando onde estivesse, em qualquer parte de sua terra, né? Então é para que eles não encontrassem obstrução, né, ao pregar a palavra de Deus. Agora, assim, o que é obstrução, né? Obstrução é alguma coisa que atrapalha, tá? Então eu gostaria que nós pensássemos assim: quais as coisas que às vezes nos obstruem de falar mais do Evangelho para as pessoas, tá? Então, essa reflexão que nós fizemos aqui na nossa família, né? O que às vezes nos impede, né? Porque nós às vezes somos uma obstrução, né? Que às vezes a gente deveria ser mais fácil, mas às vezes a gente é uma obstrução. Então, em que sentido, às vezes, nós somos uma obstrução à palavra de Deus, tá? Então, que a gente refletisse um pouco, né? E às vezes não é obstrução também. Então, o que a gente pode melhorar para que a palavra de Deus ela possa ter mais acesso, tá? Então, os irmãos de Amon, né? Amon e seus irmãos, eles obtiveram muito sucesso, contrariando as pessoas que estavam falando que não ia dar certo, né? Então, eles encontraram muito sucesso na pregação do evangelho aos lamanitas. E esses lamanitas, né, eles mudaram muito e se arrependeram de seus pecados, né? Eles se arrependeram tanto que eles não queriam mais carregar o nome de lamanitas agora. Eles queriam ser um povo diferente. E em Alma 23:16, fala assim: e aconteceu que o rei e os que foram convertidos desejavam adotar um nome pelo qual se distinguissem de seus irmãos. O rei, portanto, e seus sacerdotes, no tocante ao nome em que deveriam escolher para distinguirem-se dos outros. E aconteceu que escolheram o nome Antinefleitas e foram chamados por esse nome para não mais serem chamados de Lamanita. E começaram a ser um povo muito industrioso, sim, e fazerem-se amigos dos nefitas. Portanto, estabeleceram relações com eles e a maldição de Deus não mais os acompanhou, né? Então, eles mudaram completamente. Eu amo demais essa história dos antinefleitas, né? Eles aqui, ó, tem uma imagem deles, né? Enterrando as suas armas de guerra. Agora eles não queriam mais ser aquele tipo de pessoa, né? Eles queriam ser alguém diferente, né? Tanto é que eles mudaram o nome. Então esse nome anti não quer dizer contrariedade, né? Quer dizer anti, que não eram mais aquele povo, né? Eram diferentes do que eles eram. E eles enterraram suas armas de guerra. Então agora eu gostaria também que nós fizéssemos uma reflexão, né? Até o Leandro uma vez fez uma noite familiar e falou sobre isso, né? Nós temos armas às vezes, né? Não armas de guerra, mas às vezes a gente tem armas que às vezes nos atrapalham de crescer um pouco mais, né? Às vezes a gente tem atitudes que nos atrapalham de crescer tanto como os lamanitas eles cresceram e começou a ser um povo diferente, né? Então, às vezes a arma que nós temos é o egoísmo, né? Às vezes nossos vícios, algumas fraquezas que nós possuímos, né? Cada um tem as suas, eu sei que todo mundo tem coisas que a gente tem que enterrar e deixar para trás, tá? Então, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão. Crianças, vocês que são crianças, aproveitem para crescerem já novas pessoas, né? Porque o mundo precisa de pessoas diferentes, precisam de influência para o bem, tá? Então eu deixo meu amor com cada um de vocês. Excelente domingo a todos, tá? Beijo para vocês.